Carlos X, irmão de Luís XVI e de Luís XVIII, ascendia ao trono num momento de tensão contida e de expectativas divergentes quanto ao destino da monarquia restaurada. Sua coroação em Reims, segundo os antigos rituais da monarquia sacral, não foi mero formalismo anacrônico, mas símbolo eloquente de um projeto de restauração integral dos fundamentos tradicionais da soberania real. O novo monarca acreditava-se investido de um papel providencial, segundo o qual a França, para reencontrar sua ordem, deveria reencontrar antes sua fé, suas hierarquias e suas antigas instituições. Este imaginário político, profundamente marcado pela reação aos traumas revolucionários, encontrar-se-ia plasmado em todas as decisões do seu breve e tumultuado reinado. A orientação política de Charles X convergiu com as aspirações dos chamados ultras, a facção ultra-realista que desejava apagar, na medida do possível, as conquistas do período revolucionário e restaurar os privilégios do clero e da nobreza. Para tais círculos, a Constituição de 1814 era uma concessão tolerável, mas não uma norma definitiva. O rei, pressionado por este grupo e também por suas próprias convicções, empenhou-se em políticas que aprofundavam a cisão entre a monarquia e os setores mais amplos da sociedade civil, notadamente a burguesia liberal, que se tornava progressivamente mais influente dos negócios, na imprensa e nas câmaras representativas. Entre as medidas mais simbólicas de sua administração, destaca-se a concessão de um vultoso fundo de indenização aos antigos nobres emigrados, que haviam perdido seus bens durante a Revolução. Esta decisão, além de impopular, acentuou o sentimento de que a monarquia restaurada se destinava a favorecer um pequeno grupo aristocrático, em detrimento da maioria da população. Não menos significativa foi a reaproximação com a Igreja Católica, a quem o rei conferiu privilégios renovados, inclusive no domínio educacional, buscando restaurar, pela via da instrução religiosa, o espírito de obediência e submissão que julgava essenciais à ordem social. Outro elemento de fricção crescente foi a relação entre o trono e a liberdade de imprensa. Sob Charles X, a censura tornou-se mais severa e sistemática. As publicações de inspiração liberal eram constantemente perseguidas, seus redatores processados, suas tipografias invadidas pela polícia. Esta ofensiva contra a liberdade de expressão, embora justificada em nome da ordem pública, foi percebida como um retrocesso inadmissível pelas camadas instruídas e pelos profissionais da palavra, que faziam da imprensa um instrumento de resistência e de mobilização cívica. A nomeação de ministros hostis ao liberalismo, sobretudo do príncipe de Polignac, acentuou ainda mais o isolamento do monarca. Polignac, legitista intransigente e devoto militante católico, tornara-se o símbolo de um governo surdo às aspirações populares. Seu gabinete era formado por homens que, em grande parte, compartilhavam da visão de uma monarquia teocrática e aristocrática, desconectada das transformações sociais e econômicas em curso. Sob seu comando, a administração afastava-se progressivamente da Carta Constitucional, agindo como se a soberania real pudesse dispensar os mecanismos de representação política. A crescente impopularidade do regime não bastou para deter os impulsos autoritários da coroa. Após a vitória eleitoral dos liberais em 1830, Charles X reagiu com firmeza, determinado a reverter os resultados pelas vias administrativas. Em 25 de julho daquele ano, promulgou 4 decretos que ficariam conhecidos como as Ordonnances de Juillet, ou as Determinações de Julho. Tais ordonances dissolviam a Câmara recém-eleita, suspendiam a liberdade de imprensa, restringiam ainda mais o já limitado direito de voto e alteravam o sistema eleitoral em favor da aristocracia proprietária. Estas medidas não apenas violavam o espírito da Carta de 1814, como também representavam uma tentativa explícita de golpe constitucional. A reação a essas ordonances foi imediata e intensa. A imprensa liberal, embora cerceada, conseguiu denunciar a gravidade dos atos reais. Tipógrafos, jornalistas, estudantes e advogados mobilizaram-se rapidamente, formando os primeiros núcleos de resistência.
Nas ruas de Paris, panfletos e proclamações conclamavam a população à desobediência, enquanto barricadas começavam a ser erguidas nos bairros populares. A classe operária, duramente atingida pela crise econômica e sempre alerta a qualquer atentado contra suas frágeis garantias, aderiu ao movimento com notável rapidez. Os dias 27, 28 e 29 de julho foram marcados por violentos combates nas ruas da capital. Tropas reais tentaram conter a insurreição, mas encontraram crescente resistência popular. Os arsenais foram saqueados, os postos de guarda tomados e diversos quartéis passaram para o lado dos revoltosos. A insurreição tomava forma definitiva, e a autoridade real, sem apoio militar sólido, começava a ruir. Os 3 dias de luta, depois imortalizados como Trois Glorieuses, não foram apenas uma resposta espontânea ao despotismo, foram também o clímax de uma crise de legitimidade que fermentava havia anos. O próprio exército, dividido entre a lealdade ao trono e a simpatia pelos ideais liberais, mostrava-se hesitante. Muitas unidades recusaram-se a atirar contra a população, outras desertaram, ou mesmo se juntaram aos rebeldes. A ausência de coesão no comando militar agravou a situação do rei, que se viu impotente diante de um povo insurgente e de um parlamento desautorizado. A monarquia, isolada, encontrava-se agora sem respaldo institucional ou social para prosseguir. Diante do colapso iminente, Charles X tentou uma manobra desesperada. Abdicou em favor do seu neto, o Duque de Bordeaux, esperando que a linhagem borbônica fosse preservada sob a regência de seu filho, o Duque de Angoulême. No entanto, os líderes da oposição liberal, reunidos num comitê de notáveis, recusaram-se a aceitar tal transição. Para eles, a abdicação não bastava, era necessário mudar o princípio de legitimidade que sustentava o trono. Não se tratava mais de substituir um monarca por outro, mas de instituir uma nova concepção de monarquia, constitucional, popular e burguesa. Foi neste contexto que o nome de Luís Felipe de Orleans ganhou força. Considerado liberal moderado e membro de uma linhagem secundária dos Bourbons, Luís Felipe possuía a credibilidade necessária para pacificar os ânimos e assegurar a continuidade institucional sem restaurar o absolutismo. Sua aceitação do título de Rei dos Franceses, em lugar de Rei de França, expressava a ruptura simbólica com a tradição do direito divino, reafirmando a soberania nacional como fundamento do poder régio. Carlos X, vencido pelos acontecimentos, partiu para o exílio, encerrando de modo melancólico e irrevogável o ciclo da restauração. Sua queda não foi apenas de um rei, mas a derrocada de um modelo político que, por sua rigidez e nostalgia do passado, mostrara-se incapaz de dialogar com as exigências do presente. A França pós-revolucionária não admitia mais o retorno às fórmulas absolutistas. Exigia em seu lugar instituições que refletissem as novas forças sociais e políticas em ascensão. A Revolução de Julho, que depois Charles X não aboliu a monarquia, mas redesenhou seus contornos. A monarquia de Julho, que se seguiu, procurou conciliar os interesses da burguesia com os princípios do liberalismo político, ainda que mantendo exclusões e desigualdades. O fracasso do modelo borbônico, portanto, não deu origem à república, mas a um novo pacto entre o poder e a propriedade, entre o Estado e a classe dirigente. Assim, Carlos X permanece na memória histórica como o último soberano de França a tentar seriamente restaurar o absolutismo, numa época que ele já não encontrava eco. Sua fé inabalável na monarquia tradicional, embora sincera, revelou-se imprudente e fatal. Em sua trajetória política, vêm-se reunidas as ilusões e os enganos de uma aristocracia que, recusando-se a compreender os tempos, selou seu próprio desaparecimento do cenário do poder.